De volta aqui ao Oeste com Elas, o Supremo Tribunal Federal acaba de publicar nessa manhãzinha uma ata do julgamento da primeira turma do Supremo, em que foram rejeitados por unanimidade todos os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta trama golpista. O documento formaliza a decisão tomada na última sexta-feira em plenário virtual, mantendo as condenações. Com os recursos iniciais negados, o próximo passo é a publicação do acórdão, que detalhará os fundamentos das decisões e a possível apresentação de novos embargos pelas defesas, ou seja, Julie, a execução da pena dos 27 anos, 3 meses de prisão em regime fechado, só poderá começar após o esgotamento de todos os recursos cabíveis. Mas estamos entrando nessa fase de não caber mais recursos da defesa e aí o que será nessa reta final de 2025 na vida de Jair Bolsonaro, no painel nosso político, cenário da política nacional, especialmente do maior líder da direita oposição ao governo. Fiquei chocada. Eu tinha certeza que iam liberar ele, né? Imagina. Aí, de repente, foi tudo negado, uma surpresa para o Brasil inteiro. Estamos todos de queixo caído. Só que não, né? Gente, a gente fala isso desde o começo, é um julgamento de cartas marcadas. Vão prender o Bolsonaro, vão tirar ele do jogo eleitoral. Aliás, isso ele já foi botado para escanteio. Agora a pergunta ele será preso ainda esse ano? Porque é isso que vai acontecer. Eu não tenho esperanças para a STF, eu não tenho esperanças para nenhum recurso. Eu acho que, inclusive, o recurso chega lá e ninguém lê, ninguém vê nada. Você acha que eles estão interessados em aplicar a lei e entender o que está acontecendo? Não. Já estão indo direto para o resultado que eles desejam, né? Essa sensação que a gente tem, tanto que a gente fala sobre julgamento com cartas marcadas, o objetivo seria humilhar, isolar Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar em Brasília, na sua casa, recebendo algumas visitas, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, outros aliados para conversas, possivelmente conversando sobre o julgamento, possivelmente conversando sobre o próprio futuro político, eleições 2026, mas não sabemos ao certo as opiniões de Jair Bolsonaro pela boca dele, afastado de postagens, de vídeos, de publicações em geral. Paula Camacho, jornalistas, alguns falando nesse fim de semana que Bolsonaro será preso até antes do Natal, até dia 26 agora de novembro. São muitas as especulações e uma impressão também de que a turma aliada ao governo quer que esse tema fique bastante em alta. Bolsonaro vai para a Papuda, Bolsonaro vai para a prisão fechada, justamente como um balão de saio, deixa a população indo se acostumando e já, pronto, operação da polícia para levá-lo para o regime fechado. A gente evita também ficar crescendo muito esse assunto, porque não quer contribuir para essa narrativa, mas é uma realidade, algo que realmente pode acontecer e estar na iminência, e um relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal apontou falhas gravíssimas na ala do complexo da Papuda que pode vir a receber Jair Bolsonaro. A gente já mostrou reformas sendo feitas na Papudinha. Segundo o documento, esse da Defensoria Pública lá do DF, o Centro de Internamento e Reeducação tem apenas 2 servidores de saúde para atender 3.200 detentos, o que foi classificado, claro, como insuficiente. Aí a gente lembra as questões médicas todas que acometem Jair Bolsonaro. A Defensoria Pública também denunciou superlotação, falta de higiene, alimentação precária e demora no atendimento médico. Então, mais uma vez aqui, especialmente para idosos, grupo do qual Bolsonaro faz parte. Olha, Adri, me custa a dizer isso, mas infelizmente estou com saudade de quando o nosso maior problema no Brasil era a corrupção. Sinceramente, porque ficou no passado a corrupção ser o maior problema do brasileiro. Porque agora não só temos a corrupção descrachada, estamos vendo aí a situação do INSS, por exemplo, com diversas habeas corpus e a investigação só começou a andar porque foi instaurada a CPMI, porque até então, aparentemente, a Polícia Federal não tinha interesse. Estamos vendo aí o irmão do presidente Lula, sinceramente, sendo jogado de lado, tentando blindar ele a todo custo. Então, a corrupção deixou de ser o maior problema do brasileiro. O maior problema agora é a quebra institucional. Pessoas inocentes sendo presas há décadas de prisão por nada. Pessoas que participaram de uma baderna, sendo consideradas terroristas, sendo considerada golpe de Estado.
Agora temos um ex-presidente que vai para a cadeia, possivelmente, por mensagens de celular. Ele foi condenado porque ele fez lives, porque ele falou em cima de um caminhão. Isso foi considerado golpe de Estado. Olha o ponto que o Brasil chegou. Porque a corrupção absurda ainda existe, mas não só isso. Agora, além dos bandidos, os corruptos, os assassinos, os traficantes sendo soltos, agora temos pessoas inocentes sendo presas também. É muito triste, porque a gente imaginava que ia acabar com a corrupção e não só isso, não acabou, como agora temos pessoas inocentes presas. Muitas mensagens legais, inclusive participando do tema, muita gente sentindo muito pela situação de Jair Bolsonaro, algumas pessoas ainda com esperança. A Rossi fala, com esse STF o destino é ladeira abaixo. Não tem esperança não, gente. Assim, tem que ser realista, né? Eu fico até pensando, eu disse que eu tive com o Bolsonaro há uns meses, e ele me disse que não ia fugir, não ia para lugar nenhum, que não ia recomeçar a vida dele em lugar nenhum. Eu fico muito triste que ele tenha decidido ficar no Brasil, sabe? Porque eu, se fosse ele, já tinha hit the road, sem olhar para trás. Pois é, mas realmente, desde bem antes dele ser preso com uma domiciliar, ele falava, eu vou encarar toda a situação aqui, o meu lugar é no Brasil, não vou fugir, não vou sair, e não fez mesmo. Mesmo até o Alexandre de Moraes cercou bastante a casa dele e a Polícia Federal tinha que revistar o carro quando ele entrava, quando ele saía. Não fez nada, nenhum movimento, porque ia para lugar nenhum. Ficou esperando tudo aqui, foi lá com a cara lavada. É porque quem não deve não teme. Porém, eu acho que não sei se a pessoa... Sabe quando tem muita maldade acontecendo, que se fica pensando, não, alguém vai ter um lapso de juízo? Não, Bolsonaro, eu sinto muito, não vão ter. E ele não precisava estar passando por isso. Ele foi para os Estados Unidos e, com certeza, iriam dar um asilo para ele devido à perseguição que ele está passando agora. Donald Trump falou que a direita, né, a oposição está sendo perseguida. Então, com certeza, ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, mas não. Sim. Como ele sabe que ele não fez nada de errado, como ele está ao lado da verdade, como ele está sendo injustiçado, ele voltou para mostrar quem ele realmente é. E ele está mostrando aí o homem corajoso que Bolsonaro é. E as únicas vezes que ele precisou sair da casa, né, da prisão domiciliar, foi justamente para atendimentos médicos, para ir para o hospital, um quadro que estaria bastante grave fisicamente, também, claro, um psicológico abalado. Até mesmo quando ele foi ter esses atendimentos, o Alexandre de Moraes cobrou o atestado médico para saber se tinha ido mesmo, perguntou porque ele demorou meia hora a mais na porta do hospital, porque acenou. Foi ridículo. Ficou parado em silêncio para tirar fotos para jornalista. 15 um desespero, segundos. uma obsessão bastante grande, né? Foram 15 segundos. 15 segundos que ele ficou parado com um médico falando com a imprensa e o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações disso. É surreal. Fazem isso com traficantes? Não. Com assassinos? Com estupradores? Eu nunca vi fazerem essa humilhação com bandidos de verdade. De autorização para conversar com as pessoas. Receber até pastor em casa para oração, ele precisa pedir, né? Ele não pode ligar para o filho. Pelo amor de Deus, eu já tive pais morando em outro país, já morei em outro país. Imagina proibir um pai de falar com um filho que está longe. Isso é maldade pura, sabe? Eles esquecem que o Eduardo é filho, sabe? Eu sei que essa turma não tem sentimentos, né? Não, é o que parece, né? Ele só tem cifrão assim no olho. É uma loucura. É muito triste o que a gente está acontecendo, mas eu acho que já, né, esse filme já está pronto. Com a cena final gravada. A Michele Bolsonaro também, numa das últimas manifestações, ou na última que aconteceu aqui na Paulista, chorou aos prantos, disse sobre essa situação de homens na casa dela, da Polícia Federal, chegou-se a questionar, quase Alexandre de Moraes disse que eles teriam que ficar dentro da casa, que a filha dela está indo para a escola e é inspecionada pela PF, uma situação toda muito difícil que não atinge só a Jair Bolsonaro, mas ele como pessoa, como profissional, a sua carreira, a sua história e também os seus familiares, aqueles que estão por perto dele. Legal! Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.